E hoje chega ao final a nossa série de 4 capítulos China, o que a imprensa brasileira não conta, que a Rural Business vem apresentando aqui no nosso canal no YouTube. Mesmo sendo uma agência provedora de informações estratégicas para o agronegócio e investidores de commodities agrícolas com conteúdo restrito a assinantes, a Rural Business decidiu extrapolar seus 29 anos de experiência para além de suas plataformas, por acreditar que essas informações são de fundamental importância para todos os cidadãos, que serão chamados para decisões drásticas daqui para frente, a fim de evitar um colapso em nossa economia. São muitos os objetivos desse estudo investigativo, escrito numa parceria da equipe de proteína animal e de grãos, mas podemos destacar um como sendo o principal. O Brasil precisa acordar. Você, produtor, investidor de commodities agrícolas, empresário, ligado direto ou indiretamente ao agronegócio, você, cidadão de bem, que depende de emprego e remuneração digna, precisa acordar e rápido. O mundo vai sofrer grandes transformações e é do agro que virá a chance de alçar esse país a um novo grau de importância. E tenha certeza de que não vai ser como a história já mostrou, gritando Lula lá, que dias melhores virão. Não vai. Com a palavra, Júlio Brissac, analista-chefe e estrategista de mercado de pecuária de corte aqui da Rural Business. O toque de recolher imposto em vários países nos últimos dias tem várias conotações e quase sempre políticas. Gente querendo mais poder, gente querendo parar eleitores insatisfeitos e gente querendo ficar no poder. Mas tem uma coisa que está sendo colocada para debaixo do tapete pela imprensa mundial: a guerra do abastecimento e do controle global. Sorrateiramente, os chineses lançaram seus tentáculos na economia global. As peças já começam a ser jogadas num imenso tabuleiro de interesses. E na avaliação de Júlio Brissac, se Donald Trump vencer as eleições para permanecer por mais 4 anos como presidente dos Estados Unidos, o mundo será rachado ao meio. E pensamentos de direita ou de esquerda à parte, China e Estados Unidos já sabem e gritam: precisamos do Brasil. Voltamos a lembrar que nós não estamos aqui para ficar com um discurso hipócrita de direita, de centro ou de comunista mesmo. Não estamos aqui para discutir se a China é ou não é a nova inimiga do planeta. Queremos alertar você que tem nas mãos a arma do voto e da cobrança, que a hora é agora para fazer o Brasil maior. Sabemos que sem os chineses, o agronegócio brasileiro não teria crescido e elevado esse país ao posto de um dos maiores players do mundo quando o assunto é comida. Sabemos que agora Donald Trump vai fazer de tudo para deixar os Estados Unidos ainda mais fortes e o mais longe possível da China dependência. E o Brasil precisa saber jogar suas cartas. E não será com politicagem retrógrada e sensacionalista que isso vai acontecer. Só no primeiro trimestre deste ano, a China deixou quase 13 bilhões de dólares dentro do Brasil, com compras de soja, algodão, carne de frango, carne bovina, carne suína, açúcar, couro, milho, farelo de soja, café e até leite. Não vamos falar de outros setores que não são a nossa praia, mas uma coisa é certa: dependemos da imensa demanda que vem da China para tocar o barco, crescer, ganhar dinheiro e colocar mais renda nas mãos da população. Sim, na sua mão. Mas não existe almoço de graça. Os chineses não estão passivos nessa história. Eles querem mais, muito mais. E é aí que entra um alerta máximo da Rural Business. Precisamos de malícia e profissionalismo para evitar que a China compre o Brasil e transforme você em funcionário deles. E o Brasil no seu imenso fazendão, pronto para oferecer comida barata, em abundância e de qualidade à sua população. Precisamos de leis rígidas para não deixar que o fazendão continue trabalhando para eles. Porque tem um bando de hipócritas aqui no Brasil, com o cérebro parado no tempo, que ainda acredita que comunismo resolve alguma coisa nesse planeta. Precisamos de leis rígidas que ofereçam segurança a produtores e vendedores genuinamente brasileiros. Afinal, tem muita gente interessada em controlar tudo por aqui.
da produção à industrialização, sem esquecer, é claro, da logística. Quando tiver fim essa tentativa ridícula de políticos idiotas que, em pleno ano de 2020, tentam se transformar em ditadores para frear o desenvolvimento do Brasil, muita coisa nova vai nascer. A experiência de hoje forçará o mundo a alterar sua estrutura de abastecimento. As economias tenderão a se fechar mais, sobretudo as grandes potências, como os Estados Unidos, a fim de mostrar a sua supremacia sobre a China. Os chineses também serão forçados a mudar sua estratégia de ação e sair à caça de pechinchas ao redor do mundo. E como de praxe, eles já estão na frente de todo mundo, desenhando as suas novas rotas da seda. E agora, com a palavra, Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista de mercado de grãos, aqui da Rural Business. Ouça com atenção. A China pode e está fazendo de tudo para ser a maior economia do mundo. O país já controla a produção de muita coisa nesse planeta, mas num setor vital à sua economia estará completamente refém do Brasil. E sabe de que setor estamos falando? Se pensou em fornecimento de alimento, acertou na mosca. Nessa nossa série, a Rural Business mostrou que a China concentra 20% da população do planeta e tem apenas 8% de terra agricultável do mundo, ou seja, a conta não fecha. Os chineses não conseguem atravessar a rua, entrar no supermercado e abastecer 1 bilhão e 500 milhões de bocas, como você faz corriqueiramente. É preciso planejar tudo com, no mínimo, 4 meses de antecedência, pois, do contrário, a comida não chega a tempo à mesa da população. E quanto mais os Estados Unidos arrocharem a China, mais os chineses se voltarão para o Brasil, pois simplesmente não haverá outra alternativa. Seremos o único país do mundo com água, sol e terra em abundância para elevar de forma brusca a produção de alimentos. Portanto, é preciso tirar as crianças da sala e os de cérebro curto para promover, ainda com mais força, as leis e as manobras para aumentar a segurança jurídica, o direito à propriedade. Fazer com que a capacidade de armazenagem e a logística estejam nas mãos dos brasileiros para garantir o gigante agronegócio brasileiro. Só temos que aprender uma coisa: chinês dá nó em pingo d'água. Não adianta profissionalizar o campo sem segurança. E precisamos colocar no seu devido lugar todos os que tentam hoje tocar o terror para depois vender por preço de banana esse gigante chamado Brasil. A Rural Business está fazendo a sua parte. Há 29 anos no mercado, oferecendo informação profissional, investigativa e diária aos que produzem e investem nesse país, sabe que, como nunca, qualquer governante desse planeta trabalha com uma prioridade: a segurança alimentar. É preciso entender o jogo político e econômico que está se desenrolando bem debaixo do nosso nariz, para não ser passado para trás, já que depois não vai adiantar nada reclamar. Tudo o que você verá a seguir é fruto de uma investigação inédita, feita com exclusividade pela equipe de grãos da Rural Business, com base em números oficiais do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que é a autoridade máxima no mundo quando o assunto é projeção para o agronegócio. Não temos a pretensão de afirmar que o que mostraremos aqui é 100% verdadeiro, pois, em se tratando de China, não há essa possibilidade. Mas queremos que analise essa imensa gama de informação e responda: o que você seria capaz de fazer se tivesse 1,5 bilhão de bocas para alimentar todos os dias? Ou melhor, o que seria capaz de fazer se tivesse 4,5 bilhões de pessoas para alimentar, ou quase 60% da população da Terra? Já tratamos disso na nossa série, mas agora vamos romper as fronteiras da China e falar da Ásia, que vê a sua população ficar cada dia mais ocidentalizada, com hábitos alimentares diferentes dos seus antepassados, se alimentando melhor, vivendo por mais tempo e com mais qualidade de vida. Ou seja, consumindo cada dia mais comida. Anote aí que quando falamos de Ásia, estamos falando ao todo de 24 países: China, Índia, Indonésia, Bangladesh, Vietnã, Paquistão, Japão, Filipinas, Tailândia, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Taiwan, Mianmar, Malásia, Nepal, Afeganistão,
Camboja, Sri Lanka, Laos, Hong Kong, Singapura, Mongólia, Butão e Brunei. Todos, sem exceção, cientes de que em breve a sua capacidade de abastecimento pode dar um nó. Mais do que olhar apenas para o aumento absurdo de demanda que esses países registraram na última década e projetar isso para um futuro próximo, queremos que você perceba o tamanho do aumento do consumo de alimentos ao redor do mundo e compreenda o quanto isso incomoda e dificulta as estratégias de abastecimento da Ásia. Olhando de forma estratégica para essa informação, fica fácil perceber que o continente asiático, em especial a China, estará disposto a fazer de tudo para conseguir alimentar sua população com o passar dos anos. E essas peças estão sendo jogadas exatamente agora. E aqui, ou o Brasil se transforma em rei e dá um checkmate nesse imenso tabuleiro de xadrez, ou sai desse jogo como um simples peão. E nenhuma commodity demonstra tão bem a dependência da China no agronegócio aqui do Brasil quanto a soja. E veja só que incrível, mesmo completamente encurralada e só tendo a soja brasileira para se abastecer, a China conseguiu, como já mostramos nessa série, enganar quase todo mundo em 2019, executando uma tremenda jogada de mestre com a peste suína, quando conseguiu comprar soja, pagando prêmios até 70% a menos do que tinha pago um ano antes. E tudo isso usando a única arma poderosa que deixa mortos e feridos sem fazer um barulho, a informação. E é por essas e outras que a Rural Business não cansa de te alertar. Abra o olho. Cuidado para não acreditar em tudo que vê e ouve por aí, em sites gratuitos e grupos de WhatsApp, pois esses são os meios mais rápidos e fáceis para indústrias, grandes consumidores e importadores espalharem aí com a rapidez de um raio mensagens para o maior número possível de pessoas, lucrando absurdamente com isso. Vamos começar abrindo a sua cabeça de estrategista para o mercado da soja. Observe esses dois gráficos. O da esquerda nos mostra os maiores aumentos de consumo de soja em todo o mundo nos últimos 10 anos. E o da direita, o crescimento na produção no mesmo intervalo. É quase inacreditável, mas em apenas 10 anos o consumo global de soja deu um salto de 239 para 350 milhões de toneladas. Um aumento de quase 111 milhões de toneladas em uma década. Enquanto que a produção, mesmo que em forte escalada de alta nos últimos 7 anos, conseguiu ser elevada em menos de 81 milhões de toneladas. Ou seja, as contas não fecham. E quem é o destaque? Claro, a Ásia, que sozinha viu seu consumo de soja elevar em nada mais, nada menos que 53,7 milhões de toneladas. Seguida de longe pela América do Sul e América do Norte. Só a Ásia precisa ter nas mãos, hoje, 135 milhões de toneladas de soja todos os anos para sobreviver. E isso é mais do que o Brasil, maior produtor mundial dessa commodity, consegue produzir. Tá bom para você? Agora vamos para outro mercado. O milho é o principal alimento do mundo. Em tudo que você imaginar, de comida a cosmético, tem milho. Até a cerveja que você toma depende de uma bela quantidade desse cereal para ser produzido. Além disso, a necessidade de reduzir o consumo de petróleo fez o mercado de energia renovável dar uma tremenda guinada, transformando o milho em energia. Isso acirrou ainda mais a demanda pelo cereal, algo que daqui para frente terá que ser acompanhado de perto por todos os habitantes desse planeta. E mais uma vez, só a Ásia demanda hoje 147 milhões de toneladas de milho a mais do que 10 anos atrás, como demonstrado em vermelho lá em cima. Ouça bem o que estamos dizendo. Só a Ásia consome hoje 147 milhões de toneladas de milho a mais do que consumia 10 anos atrás. Na verdade, a Ásia precisa de 407 milhões de toneladas de milho todos os anos, ou 37% da produção inteira de milho do planeta. Nesse ritmo, o mundo precisaria de que países aí, como o Brasil e a Argentina dobrassem a sua produção de milho em mais uma década, só para atender o crescimento da demanda asiática. Não é brincadeira, não. E preste muita atenção em quem aparece em terceiro lugar nesse ranking. O continente africano, que para efeito desse estudo vamos chamar apenas de África. É, meu amigo, a África começa a comer. E esse é o grande desespero da China,
que sabe que quando isso tomar corpo, não vai ter comida para todo mundo. Por isso, os chineses que já compraram um bom pedaço da África, mas enfrentam grandes dificuldades em tocar seus projetos, tentam jogar seus tentáculos sobre o Brasil e comprar o que podem pela frente, da produção à logística, da informação à política, a fim de mostrar sua supremacia e garantir o abastecimento de comida à sua população. Por isso, a Rural Business insiste: acorda agronegócio do Brasil. É hora de tomar as rédeas desse negócio e não deixar que políticos corruptos ou os travestidos de tiranos loteiem o Brasil. O aumento do consumo de milho em todo o mundo foi de quase 306 milhões de toneladas na última década. E sabe qual foi o aumento da produção? Pasme, de apenas 278 milhões de toneladas. Em 2009 e 2010, o mundo produzia 830 milhões de toneladas de milho. Nesta safra 2019-20, espera produzir 1,11 bilhão de toneladas. E como você pode ver, ainda assim não vai dar, é pouco. Só a Ásia aumentou em mais de 10 milhões de toneladas o consumo de óleo de soja em uma década e vive hoje um dos maiores arroxos de abastecimento da história. Em todo o mundo, o consumo de óleo de soja deu um salto de 18 milhões e meio de toneladas, enquanto que a produção, destacada pelo gráfico da direita, conseguiu subir 17,8 milhões, sendo estimada nesta temporada em 56,8 milhões de toneladas. E aqui, mais uma vez, as contas não fecham. Os números ficam um pouco mais ajustados no mercado de farelo, com um aumento de 74,9 milhões de toneladas de consumo e 72,7 milhões de produção. Mas dá só uma olhada no destaque em vermelho no gráfico e observe o aumento de consumo de farelo na Ásia na última década, 44,7 milhões de toneladas. Isso significa que 61% de tudo que foi produzido a mais de farelo ao redor do planeta nos 10 últimos anos precisou ser direcionado para atender apenas o consumo ou o aumento de consumo na Ásia, algo que é meio surreal de imaginar. No trigo chega a ser assustador. O consumo, que era de 651 milhões de toneladas em 2009 e 2010, hoje ultrapassa a casa de 752 milhões de toneladas e confirma aumento impressionante de 101 milhões de toneladas em apenas 10 anos, para uma produção que conseguiu crescer em pouco mais de 10 anos, 76 milhões, ou 25% menos do que seria necessário. A Ásia segue no topo, vendo seu consumo de trigo dar um salto de 60,8 milhões de toneladas. Agora desça um pouco os olhos e veja só quem aparece de novo em segundo lugar. Um aumento de consumo de 18,8 milhões de toneladas de trigo no mesmo intervalo? Bingo! A África. Percebe a necessidade que a China tem hoje de refazer e rápido as suas estratégias? Para finalizar, vamos analisar o mercado de arroz, alimento base para muitas culturas, inclusive aqui no Brasil. Você sabia que o continente africano já é hoje o segundo maior consumidor de arroz do planeta? Nigéria, Egito, Madagascar, Costa do Marfim, Mali, Tanzânia, Guiné, Senegal, Gana, Serra Leoa e outras 27 nações consomem hoje 413 milhões de toneladas de arroz, quase 14 milhões a mais do que consumiam 10 anos atrás. Ou seja, é a África, mais uma vez, incomodando a Ásia. É mais gente comendo e acirrando a disputa de tudo que o mundo consegue produzir de alimento. E a China não ficará inerte a essa situação. Ela vai agir. Se prestou atenção em tudo que a Rural Business mostrou nesse estudo, certamente percebeu que o que está em jogo não é uma simples disputa comercial. O que está em jogo, meu amigo, é segurança alimentar. Portanto, é hora de agir. Passe esse vídeo para frente, tome uma atitude. Só uma pessoa pode mudar o rumo dessa história e fazer esse Brasil voltar a crescer de novo. E, claro, alavancado pelo agronegócio. E essa pessoa é você. Avante, Brasil! Mais do que nunca, só com informação profissional de mercado é que vamos sobreviver.